Boa noite a todos, são todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que bom podermos começar a semana na presença do Senhor e louvando e adorando o seu nome. Acertou, Tendisson. Minha mãe até hoje não falou quem é que ela estava com raiva quando colocou esse nome em mim. E eu gosto da generosidade da igreja, porque quando a gente chega, a igreja diz assim, né, pastor, seu nome é diferente. E é uma boa estratégia para dizer que o nome é feio, né? Estou muito feliz nessa noite de poder estar aqui, na condição de garçom espiritual, para poder compartilhar o melhor do céu, o pão do céu. Agradeço de antemão ao convite, através do pastor Fabiano, e a minha oração é que ao abrirmos a palavra, Deus fale ao nosso coração, trazendo assim um recado que Ele preparou para cada um de nós. Eu fiquei pensando e orando, Senhor, o que trazer para a igreja da Aldeota, para iniciarmos uma semana. E sabe, queridos, o Senhor, através do seu Espírito, me incomodou a trazer essa mensagem. Albert Einstein havia falado que o que move o mundo, o que move a vida não são as respostas, mas as perguntas. Há quem não concorde, mas Albert Einstein defendeu fortemente essa teoria, que o mundo é movido pelas perguntas e não pelas respostas. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre que a Bíblia também é um livro de perguntas. E 3 livros dos 66 livros da Bíblia se destacam quando o assunto é pergunta. O terceiro livro da Bíblia, que contém o maior número de perguntas, é o livro dos Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. E desses 50 capítulos, nós nos deparamos com 149 perguntas. O segundo livro da Bíblia, que contém o maior número de perguntas, é o livro dos Salmos. Esse livro é composto por 150 salmos. E dos 150 salmos que compõem esse livro, nós encontramos 162 perguntas. É o segundo livro da Bíblia que se destaca por conter o maior número de perguntas. E o primeiro livro da Bíblia que tem o maior número de perguntas é o livro de Jó. O livro de Jó é composto de 42 capítulos. E nos 42 capítulos, nós encontramos nada mais, nada menos do que 329 perguntas. Você deve saber do que se trata o livro de Jó. O livro de Jó descreve a vida de um homem que foi testado, um homem que passou por provas, um homem que sentiu a dor na pele e na alma. E aí vem uma pergunta: será se é em meio às lutas da vida, será se é em meio às nossas piores tempestades que os piores questionamentos nos alcançam? Nessa noite, eu quero meditar com vocês em uma importante pergunta que nós encontramos na Bíblia. Essa pergunta nós não a encontramos nem em Gênesis, nem no livro dos Salmos e nem tampouco no livro de Jó. Essa importante pergunta nós encontramos em uma epístola, em uma carta. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. E enquanto vocês procuram aqui Tiago, capítulo 4, eu quero estender também o meu boa noite aos nossos queridos irmãos e amigos que estão aí no outro lado da tela. Você que está na sua casa agora, na sala, na cozinha, no quarto, não importa se no ambiente de trabalho, não importa onde você se encontra. Nesse momento, esse lugar se torna também um santuário de adoração. Aos nossos amigos que posteriormente terão acesso a essa mensagem, nossa oração é que o Espírito que irá conduzi-la aqui também alcance o seu coração no momento que você tiver acesso à mesma. Tiago, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 14. Tiago 4, verso 14. Deixa eu abrir a minha Bíblia. Tiago, capítulo 4, verso 14. Antes de ler,
nós vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza na leitura da sua palavra. Se for possível, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, que privilégio podermos abrir a tua palavra. E sempre que a tua palavra é aberta, é uma oportunidade que o céu encontra de alcançar o nosso coração. Nós não ousamos lê-la sem antes pedir a orientação, a revelação e a ação do Espírito trabalhando em nossa mente, para que de forma racional compreendamos o recado que o Senhor preparou para nós, mas também trabalhando em nosso coração para guardar essa palavra e assim aplicar no nosso dia a dia. Nos conduza, fala ao nosso coração, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Tiago 4, verso 14. O versículo 14 começa com uma declaração interessante. E o verso 14 começa dizendo o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Começa assim o versículo 14. E Tiago começa aqui como que querendo de forma intencional nos lembrar de uma verdade. Nós não temos o domínio sobre a nossa vida. Se existe um dilema que a gente tem que lidar enquanto estivermos nessa terra, é o dilema da incerteza, o dilema da inconstância. Por mais que a gente se projete, por mais que tentemos nos organizar, nos agendar, nós não temos o domínio do que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que na verdade nos espera daqui a 5 minutos quando sairmos desse templo. E Tiago nos lembra isso. Nós não somos superpotentes, nós não temos o domínio, nós não temos o controle absoluto da nossa vida. Nós vivemos diante do dilema da incerteza, por mais que nos preocupemos em nos organizarmos e nos projetarmos. Depois que Tiago nos lembra dessa verdade, que nós somos vulneráveis, vem a pergunta que eu quero refletir com a igreja nessa noite. E a pergunta que segue é: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Essa é a pergunta da noite. E essa é uma pergunta inquietante. Ao longo das eras, muitas ciências já tentaram respondê-la. A filosofia, a sociologia, a psicologia já tentou encontrar respostas que satisfaça o anelo e o desejo humano, de saber o que de fato, qual é o propósito e a essência da nossa existência. Eu quero dizer a você que por mais que essas ciências tenham procurado, de forma rebuscada, conceituar o propósito da vida, ainda existe uma lacuna na mente e no coração humano. E se tem um tempo que a gente tem que refletir a respeito dessa pergunta, o tempo é esse. Quantas e quantas pessoas já pereceram desses 3 anos para cá, né? Quantas e quantas pessoas lamentam a partida de pessoas próximas e distantes. E nós estamos aqui a despeito das nossas lutas. E eu não sei se você já parou hoje para se perguntar, se olhando no espelho: Senhor, por qual propósito o Senhor tem me preservado? Por que o Senhor tem me concedido a vida até aqui? O que é a vida? O porquê da minha existência? Se a gente fizesse uma rápida enquete aqui, tentando conceituar e descobrir a definição para essa pergunta, nós teríamos diversas respostas. Na verdade, essa enquete foi feita com alguns famosos. Por exemplo, perguntaram a Vinícius de Moraes o que é a vida. E ele respondeu da seguinte maneira: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. A mesma pergunta fizeram a Alberto Einstein: o que é a vida? E a vida para esse homem foi conceituada da seguinte maneira: existe, na verdade, apenas 2 maneiras de se encarar a vida. A primeira é pensar que não existe milagres, e a outra é que tudo na vida é um verdadeiro milagre. A mesma pergunta fizeram a Charles Chaplin: o que é a vida? E olha como ele respondeu: a vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. A mesma pergunta fizeram a Elsa Maxwell: o que é a vida? E a vida para Elsa Maxwell foi definida da seguinte maneira: a vida é uma festa. A gente chega depois que começou e sai sempre
antes que a festa acabe. Isso é a vida para eles. Mas eu quero dizer para você que está em casa, cultuando aí, do outro lado da tela, que embora essas definições sejam rebuscadas e nos faça pensar e refletir, eu quero dizer para vocês que essas definições não fazem nenhuma diferença na nossa existência. Por mais que sejam definições clássicas, rebuscadas e que nos façam pensar o que é a vida para Elsa Maxwell, para Charlie Chaplin, como Vinícius de Moraes via a vida, não faz nenhuma diferença no teu dia a dia. Mas nessa noite eu preciso te lembrar que existe um ser que enxerga a vida da sua maneira, e a maneira como ele enxerga a vida faz uma tremenda diferença na minha e na sua existência. Eu estou falando do nosso Criador. Deus tem a sua maneira de enxergar a vida, e nessa noite o nosso desejo é descobrirmos à luz da palavra dele, como Deus enxerga a vida. O que é a vida para Deus? Às vezes a gente se debruça em busca de respostas, tentando encontrar definições humanas, mas eu não sei se você já parou para descobrir como Deus enxerga a tua existência e o que é a vida para Deus. Nessa noite, à luz da Bíblia, nós vamos descobrir 3 maneiras como Deus enxerga a tua vida, 3 formas como Deus enxerga a nossa existência. A primeira, vamos à Bíblia, vamos lá para o livro dos Salmos, e a gente vai ler o Salmo de número 11, Salmo de número 11, livro dos Salmos, e a gente vai ler o Salmo de número 11, diz assim o versículo 5, Salmo 11, verso 5, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. À luz desse texto, nós podemos enxergar a primeira maneira como Deus enxerga a vida. E você sabe como Deus enxerga a vida? A vida para Deus é um teste. O que é a vida para Deus? É um teste. E esse texto nos lembra de uma verdade. Esse Deus que testa as pessoas, Ele testa a todos, o alto e o baixo, o rico e o pobre, o crente e o descrente. Todos, absolutamente todos, passam por provas e são testados ao longo da sua existência. Ninguém passa desapercebido, ninguém se livra dos testes dessa vida. A vida para Deus é um teste. Quando a gente vai para a Bíblia, logo nas primeiras páginas, a gente se depara com esse Deus já testando. Você lembra? Que Deus preparou um lindo jardim e colocou um casal. Eu imagino que numa tarde, na viração do dia, como era costume Deus fazer, visitar aquele casal, eu acredito que Deus chama aquele casal e disse: olha, vejam tudo isso que vocês conseguem contemplar. Observem até onde a sua vista consegue enxergar. Está vendo? Isso tudo é para vocês. Mas olha, Eva, presta atenção, Adão. Aquela árvore que está no centro, no meio do jardim, vocês não se aproximem dela e não comam do seu fruto, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Aí consistia o teste na vida daquele casal. Vocês conhecem o fim do enredo. Eles foram testados, mas não foram aprovados. E porque eles cederam à tentação, hoje nós estamos com um número limitado e estamos em circunstâncias desfavoráveis por conta desse vírus que tem dizimado a humanidade. O primeiro casal foi testado. A gente vira algumas páginas e a gente se depara com a história desse outro homem, seu nome Noé. O grande teste na vida de Noé não foi pregar para o mesmo público durante 120 anos. Não é coisa fácil você fazer um evangelismo para o mesmo público durante 120 anos pregando uma mesma mensagem. Não é coisa fácil. Mas o grande teste na vida desse homem não consistiu nisso. O grande teste na vida de Noé foi quando Deus mandou que ele entrasse na arca, o anjo selou a porta e passou o primeiro dia e nada de chuva. Segundo dia, nada de chuva.
Terceiro dia, nada de chuva. E eu imagino as pessoas, os escarnecedores lá embaixo gritando: sai desta arca, louco, velho maluco, tu vai matar a tua família e esses animais. Quarto dia, nada de chuva. Quinto dia, nada de chuva. Agora no sexto dia, também nada de chuva. E eu imagino que no sexto dia, Noé começou a cogitar com ele mesmo: será se eu errei em alguma coisa? Será se os meus cálculos, será se eu me equivoquei em alguma coisa? Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, no sétimo dia, as comportas da terra foram abertas e o mundo foi tomado por água. A gente vai mais à frente e a gente vê esse Deus que testou Adão, que testou Noé, testando esse outro homem, seu nome, Abraão. O grande teste na vida desse homem não está no capítulo 12, muito embora ele tenha que ter deixado sua parentela, seu ambiente de segurança e conforto, e saiu sem saber para onde ia, porque assim que Paulo em Hebreus 11 fala, a gente sair da nossa zona de conforto, deixar parentes, sabendo o nosso destino já não é fácil. Agora imagine você sair sem saber para onde ir. Muito embora tenha sido difícil, não foi esse o grande teste do capítulo 12. O grande teste na vida de Abraão foi do capítulo 22, quando Deus aparece para Abraão e diz o seguinte: Abraão, pega teu filho. Abraão já sabia de quem se tratava, mas aí Deus vai além: teu único filho. E como se não bastasse, ele mexe agora com o sentimento paterno no velho Abraão e diz: a Isaque, a quem tu amas, vai para um monte que eu te mostrarei. Deus trabalhou com Abraão sempre assim, no campo da fé. A terra eu vou te mostrar, o monte eu vou te mostrar. E chegando lá, sacrifica Isaque. Que teste! Esse foi um grande teste. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê o Deus que testou os homens do Antigo Testamento, testando os homens também do Novo Testamento. Paulo foi um homem que passou por muitos testes. Pedro, os apóstolos, quantos no Novo Testamento foram testados? E hoje, a gente olha ao nosso redor e a gente se depara com um Deus que testou no passado, testando também em nossos dias. E Deus testa as pessoas quanto o seu amor, quanto a sua obediência, quanto a sua lealdade, quanto a sua honestidade. E eu não sei se nessa noite eu estou falando para alguém que Deus está testando a sua fé através da luta que você está passando. É possível que nessa noite eu esteja falando para alguém que esteja enfrentando uma luta dentro de casa. É o seu casamento que está vulnerável, é a luta com o filho. Talvez Deus esteja testando a sua fé através do diagnóstico que você recebeu. É possível que nessa noite aqui também, ou você que está no outro lado da tela, ou que terá acesso a essa mensagem, talvez Deus esteja testando a tua obediência através daquela faculdade que você está lutando para concluir e o professor não te liberou na sexta-feira à noite. Deus que testou no passado continua testando hoje. Eu sei que vocês já foram testados, eu também já fui testado. No ano de 2017, no mês de abril, no dia 7 de abril, depois de 10 anos, minha esposa resolveu engravidar novamente. Minha filha mais velha, a Radassa, e elas estão ali, passou um bom tempo pedindo: olha papai, eu queria uma irmãzinha, um irmãozinho, nunca vou ser titia. Aí a gente foi tentando ali resolver a situação da melhor forma, compra um cachorro, compra um gato, e a gente vai tentando driblar, mas chega um momento que ela coloca a gente numa situação. E aí um dia a mãe dela chegou, né? Filho, a Radassa está assim, e aí o que é que você acha a gente dar um irmãozinho para ela? Eu olhei para os olhos dela e disse assim: filha, a melhor parte é a minha, né? Depois de 10 anos você se sente segura? Não, vamos. E aí no dia 7 de abril de 2017, nós recebemos então o resultado positivo, mas é da gravidez, tá, irmãos? Porque hoje, no contexto que a gente vive, falar em resultado positivo, o povo já fica preocupado, né? É positivo da gravidez. E aí a gente celebrou. Só que no dia 14, 7 dias depois, eu estava aqui em Fortaleza, na época eu estava pastoreando o distrito de São Benedito. Eu estava em Fortaleza, no consultório de um neurologista,
recebendo o resultado de um exame, de uma ressonância que eu havia feito. Eu estava perdendo do nada a visão. Minhas pálpebras caíram e foi diagnosticado um tumor agressivo. O médico olhou para mim e disse: não sei se você acredita em Deus, mas você, em primeiro lugar, é para estar cego, porque o tumor estava com 2,5 centímetros, estava comprimindo o teu nervo óptico. Você era para ter ficado cego, e a cegueira por conta do nervo ser danificado é irreversível. O tumor inchou, sangrou, e a gente vai ter que fazer nas próximas 48 horas uma cirurgia urgente. Irmãos, você receber uma notícia dessa, eu confesso a vocês que o chão faltou. Deus usou anjos, né? E um deles, eu não sei se ele congrega aqui, o Dr. Christian, não, né? No Espaço Novo Tempo. Dr. Christian pediu 3 dias para procurar um neurologista, porque a cirurgia seria tanto interna quanto externa. E ele pediu 3 dias, ele fez uma pesquisa e Deus orientou o Dr. Christian que falasse com outro anjo, Dr. Alander. Foi o que me operou e até hoje me acompanha. Eu confesso a vocês que naquele dia eu fui testado, a minha fé foi testada. E eu continuo sendo testado como você continua sendo testado, como você que está em casa continua sendo testado. E tem um texto na Bíblia que diante dos testes da vida eu me apego e esse texto me satisfaz, esse texto me enche de esperança. E eu quero deixar esse texto para você que está passando por uma luta, você que está passando por um teste na vida, independente da área, quer seja na família, quer seja na saúde, quer seja nos negócios. Se você está sendo testado, veja o que Deus diz. 1 Coríntios 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse texto me enche os olhos e o coração, sabe por quê? Porque em primeiro lugar, esse texto mostra a fidelidade de Deus. Esse texto diz que Deus jamais vai permitir que uma tempestade, que uma luta chegue ao teu lar, chegue à tua vida, além das tuas forças. Ou seja, se você está enfrentando essa batalha, se você está passando por essa turbulência, é porque Deus sabe que você tem resistência emocional, você tem condições espirituais para vencer essa turbulência. E como se não bastasse essa promessa linda, o texto traz outra promessa. Quando Ele permite que a tempestade nos alcance, quando a dor bate à nossa porta, Ele já prepara o escape. Escute uma coisa: ao retornar hoje para a sua casa, saia louvando a Deus, porque essa luta que você está passando, Deus já tem a solução, Deus já tem a resposta. A vida para Deus é um teste. A vida para Deus é um teste. A gente vai para um outro salmo, e a gente se depara e descobre uma outra maneira como Deus enxerga a vida. Agora é o Salmo de número 24. Vire aí algumas páginas. E a gente chega no Salmo de número 24, o livro dos Salmos. E a gente lê agora o Salmo 24, verso 1, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu gosto desse texto porque esse texto me faz lembrar de uma verdade. Eu não sou o dono da minha existência. Eu não tenho o domínio da minha vida. Se, em primeiro lugar, a vida para Deus é um teste, em segundo lugar, a vida para Deus é um empréstimo. Queridos, esse texto nos faz lembrar que até o ar que a gente respira, e se você está hoje aqui, mesmo vivendo em um contexto pandêmico, onde milhares de pessoas pereceram, é porque Deus tem te emprestado e conservado a tua existência, o fôlego de vida. Aí, eu não sei se você já se deparou com essa cena, eu já passei por algumas situações assim. A pessoa bate no peito e diz assim: ó, pastor, eu não vou, eu não quero, ou eu vou fazer, porque a vida é... Aí, eu não sei o que é que acontece. O pastor Fabiano pode de repente até depois fazer um estudo, mas geralmente quando a pessoa vai usar esse termo, ela estufa o peito e bate no peito. A vida é minha e eu faço dela o que eu bem entender. Doce ilusão, doce ilusão. O ar que nós respiramos, que nos faz estar aqui, é emprestado. A vida é um empréstimo.
Se a vida é um teste, a vida para Deus é um empréstimo. E quando eu falo de empréstimo, eu me lembro sempre desse homem. Seu nome, Gabriel Garcia Marques. Ele era um colombiano, político, escritor, poeta, famosíssimo em seu país. Gabriel Garcia Marques morreu alguns anos atrás. E dizem que antes da sua morte, sentindo que a morte estava chegando, sua veia poética falou mais alto. E ele pediu um pedaço de papel e uma caneta, porque ele queria escrever suas últimas palavras, suas palavras de despedida ao mundo. E ele intitulou essa carta da seguinte maneira: um pedaço de vida. E eu trago essa carta para vocês. A carta diz mais ou menos assim: se por um instante Deus se esquecesse de que sou uma marionete de trapos e me presenteasse com mais um pedaço de vida, eu aproveitaria esse tempo o mais que pudesse. Possivelmente não diria tudo o que penso, mas definitivamente pensaria tudo o que digo. Daria valor às coisas, não por aquilo que valem, mas pelo que significam. Dormiria pouco, sonharia mais, porque entendo que por cada minuto que fechamos os olhos, perdemos 60 segundos de luz. Andaria quando os demais se detivessem. Acordaria quando os demais dormissem. Se Deus me presenteasse com um pedaço de vida, deitava-me ao sol, deixando a descoberto não somente o meu corpo, como também a minha alma. Aos homens, eu provaria quão equivocados estão ao pensar que deixam de se enamorar quando envelhecem, sem saberem que envelhecem quando deixam de se enamorar. A um menino eu dar-lhe-ia asas, apenas lhe pediria que aprendesse a voar. Aos velhos, ensinaria que a morte não chega com o fim da vida, mas sim com o esquecimento. Tantas coisas aprendi com vós, homens. Aprendi que todo mundo quer viver no cimo da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade está na forma de subir a escarpa. Aprendi que quando um recém-nascido aperta com a sua pequena mão pela primeira vez o dedo do seu pai, agarrou para sempre. Aprendi que um homem só tem direito a olhar o outro de cima para baixo quando está a ajudá-lo a levantar-se. São tantas as coisas que pude aprender com vocês, mas agora realmente de pouco me irão servir, porque quando me guardarem dentro dessa caixa, infelizmente, estarei morrendo. Assinado, Gabriel Garcia Marques. Há uma discussão. Alguns advogam que essa carta não é de autoria de Gabriel Garcia Marques. Outros já dizem que foi ele que a escreveu. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas independente de quem tenha escrito essas últimas palavras, sabe qual a conclusão que eu chego? Se tratou de alguém que no final da vida olhou para trás e um único sentimento se apoderou do seu ser, foi o sentimento de arrependimento. Alguém que viveu toda uma vida de forma dissoluta, alguém que não soube aproveitar o empréstimo, e quando chegou no final da sua vida, precisava mesmo que de um pedaço, mas precisava de um pedaço de vida, talvez para pedir perdão a alguém, talvez para estender o perdão para alguém, talvez para tomar aquela decisão, fazer aquela escolha que teve toda a vida para tomar e nunca tomou. Ah, queridos, os pensadores do século XVIII já diziam que o que dizimaria o homem da pós-modernidade não seria a morte, mas seria a vida mal vivida. E quantas pessoas estão vivendo uma vida mal vivida? Estão sendo dizimadas não pela morte, mas pela forma como escolheram viver. Seguindo a filosofia popular de Zeca Pagodinho, deixa a vida, e a vida vai levando, e a vida vai levando. E quando você menos espera, a vida te levou. Será assim nessa noite? Eu estou falando para alguém que está aí no outro lado da tela, e que não tem vivido a sua vida, esse empréstimo que Deus te concedeu de forma sábia? Será se aqui na nave da igreja tem alguém que Deus tem te conservado, para que aquela escolha que você precisa fazer, para que aquela decisão que você precisa tomar, você tome antes que seja tarde demais? Queridos, viver a vida sabiamente é você viver a vida de tal forma que quando chegar a hora de morrer, você não tenha uma outra coisa a fazer senão morrer. Porque tem gente que quando chega no final da vida, precisa de um pedaço de tempo, um pedaço de vida. A vida para Deus é um teste, a vida para Deus é um empréstimo. E por último,
Como Deus enxerga a vida? O último texto da noite, Salmo de número 39. Salmo de número 39. Vire algumas páginas e a gente chega então no Salmo de número 39 e a gente vai ler o versículo 4 que diz assim: Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Que pedido sábio! Dai-me a conhecer quantos dias eu tenho ainda, Senhor, para que eu reconheça o meu fim e para que eu reconheça a minha fragilidade. A vida para Deus é um teste, a vida para Deus é um empréstimo, mas a vida para Deus é um estágio. A vida para Deus é um estágio. E Deus permitiu que você viesse à existência, sabe para quê? Para que você tivesse um tempo para se preparar para uma vida melhor do que essa. Deus permitiu que você viesse a viver, viesse à existência, para você se preparar para a eternidade, porque você não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. É por isso que nós temos um hino que nos faz lembrar que nessa terra nós somos peregrinos, somos forasteiros. Nós não estamos aqui para ficar, não viemos para ficar, estamos de passagem apenas no intento de se preparar. Sabe por quê? Porque a mensagem central da Bíblia não é cura, não é libertação. A mensagem principal e central da Bíblia não é prosperidade. A mensagem central da Bíblia é de um lar aonde Deus foi preparar, um lar que o Filho chamou de a casa do Pai. Eu quero dizer para vocês, querida igreja aqui presente, e a você que está em casa, no ambiente de trabalho, quem sabe dentro do carro, ou você que posteriormente terá acesso a essa live, eu quero dizer para você que o estágio está acabando. A gente já pode escutar os passos de um Deus que está chegando, porque Deus já não suporta mais ver os seus filhos sofrendo tanta coisa. A promessa está muito próxima para ser cumprida, e a gente tem que viver olhando para essa promessa. A gente tem que viver com a cabeça erguida, olhando para o céu. E como eu almejo naquele dia estar no grupo dos vitoriosos que estarão de pé e olharão para o céu e dirão naquele dia: eis o Deus a quem aguardávamos, e na sua volta nos alegramos. Queridos irmãos, como Gabriel Garcia Marques escreveu uma carta de despedida, um homem também escreveu uma carta de despedida quando sentiu que a morte estava chegando. Seu nome, Paulo. Já é um consenso entre os comentaristas bíblicos que a última carta escrita foi a segunda epístola a Timóteo. E se você chega no capítulo 4, você vai ver que no corredor da morte, aquele homem sentiu a solidão. Um homem que plantou tantas igrejas, um homem que evangelizou tanta gente, nos seus últimos momentos não tinha ninguém ao seu lado, mas ele tinha Deus, ele tinha um conforto do céu. E sabe, nesse mesmo capítulo, escutando quem sabe as pegadas do carrasco que vinha lhe tirar da cela, o apóstolo Paulo então declarou as suas últimas palavras dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, olha para onde é que estava a sua visão. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas para todos, incluindo nós, todos aqueles que amam a sua vinda. Querida igreja, o estágio está acabando, Cristo está chegando, e logo, logo, nós estaremos voltando para casa. Que essa semana que ora se inicia seja uma semana muito abençoada para você. Que o Deus que testa seja o Deus presente, que te dê forças para resistir os testes e as provações da vida. Que o Deus que concede o empréstimo chamado vida te dê sabedoria para que você possa viver cada dia, cada minuto, cada segundo na dependência e na submissão deste Deus. E o Deus que nos concedeu a existência nesse rápido estágio nos prepare para desfrutarmos a vida eterna. Eu pergunto nessa noite: quantos querem retornar para casa acalentando a certeza de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando?
Louvado seja o nome de Deus. Eu não combinei com a turma da música, mas seria possível nós encerrarmos louvando o culto de hoje? É possível? Me perdoem quebrar o protocolo, de repente pode até ser o louvor lá, cantarmos o hino, deixa eu me lembrar aqui, nós o veremos. Podemos? É possível? Não preparamos, não conversamos? Nós o veremos. Eu quero voltar para casa hoje com vocês, relembrando a letra e a melodia desse hino, que nos lembra essa promessa maravilhosa. O estágio está acabando, Jesus Cristo está voltando, e estamos chegando perto de casa, estamos chegando em nosso lar. Se for possível, se coloque de pé. Você que está em casa, à frente do computador, de repente na frente da tela de um celular, se você quiser se colocar de pé também para louvar e externar essa certeza do teu coração que nós vamos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo logo, logo retornando com poder e grande glória. A letra vai passar na tela. Una-se a nós aqui, vamos unir as nossas vozes em um único louvor, declarando: está chegando a hora, o estágio está acabando, e nós vamos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltando com poder e grande glória. Eu convido a igreja a cantar conosco. Fomos pegos de surpresa, mas tudo para Deus é o melhor, né? A gente tem que oferecer o melhor para Ele. Essa é a promessa que deve acalentar o nosso coração, irmãos. Aquele que disse que vem virá e não tardará. Nós o veremos retornando em glória, contemplaremos o Rei Salvador. Com muitos anjos nós o louvaremos, Cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos o seu resplendor, entoaremos hinos de vitória, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos em radiante brilho, nosso louvor alçaremos ao céu. com santos anjos, o exaltaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Hosana, amém. Nosso Deus e Pai, é com essa certeza e com esse desejo de vermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltando com poder e grande glória, que encerramos a adoração nessa noite. Embora tenhamos que viver em uma terra, que tenhamos que enfrentar testes, ajuda-nos, Senhor. Se estamos vivendo a vida de qualquer forma, que o Senhor nos dê o discernimento para abrir os nossos olhos e vivermos a vida de acordo com o Teu desejo. Mas acima de tudo, nunca deixa nos esquecermos que esse mundo é apenas uma rápida passagem e estamos aqui com um único propósito, nos prepararmos para a eternidade. Abençoa o pastor Fabiano na condução deste povo, desse rebanho, que essa igreja continue sendo alvo dos teus cuidados. Nos dá uma semana próspera e abençoada, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma semana muito abençoada, e para você também que nos acompanhou, que Deus também te abençoe e tenha uma feliz semana.